Bom, da outra vez, no último vídeo, eu estava falando para vocês que a máquina liga, né? E eu usei o exemplo da corrente elétrica que é posta em contato, faz circulação para gerar mais força e ligar a máquina. Alguma coisa que acontece. Existem pessoas que, quando alguma coisa acontece, elas elas dão um chilique, um ataque, falam mal, enfim, fazem um inferno, mas elas não deixam aquilo entrar no corpo delas. Ou elas não deixam entrar porque já estão num nível de meditação tal que faz uma espécie de energia ômega, quer dizer, nem entra pela orelha, passa aqui, dá a volta e foi embora. Ou elas simplesmente põem para fora. Mas existem pessoas que elas vão se consumindo com aquilo que aconteceu. E aí, eu estou falando grosso modo, até chegar no ponto de vista lacaniano, que vocês vão ver que não é todo mundo, que a pessoa tem que estar posicionada para fazer esse tipo de adoecimento e tal. Estou falando grosso modo. O que acontece? Para o grego antigo, eu vou trabalhar com o grego antigo, o corpo físico, na sua multiplicidade de órgãos, o corpo vivo era chamado timos. E o timos era o corpo, a parte do, embora a palavra seja coração originalmente, é onde está o coração da ação. Então tem gente que sente mais aqui no estômago, tem gente que sente mais aqui, tem gente que fica toda dura, tem gente que, enfim, tem gente que vai alterando os corpos celulares, as coisas vão acontecendo, tem gente que vai acabando com o pulmão, tem gente que vai, enfim, depende, cada um, e aí é que vocês vão ver depois como é que cada um tem uma genética para poder adoecer dessa forma e não da outra. E tem também genética, vem da palavra genos. Genos quer dizer família, não é a genética só da biologia, é o genos. Quer dizer, como é que dentro daquela estação familiar que ela está posicionada para desenvolver essa doença e não uma outra. Bom, aí acontece. Aquele corpo, aquele parte do corpo entra numa atividade vibratória muito complicada para o equilíbrio do corpo de um modo geral. Vocês lembram que eu falei que o psiquiatra, presidente da Associação Mundial de Psiquiatria Biológica, quando esteve aqui no Congresso, o alemão, disse que não tem como pensar psiquiatria sem pensar em imunologia. Essa tese, na verdade, é mais antiga do que ele mostrou. Essa tese é muito mais antiga. Eu esqueci o nome dos pesquisadores, mas não vem ao caso aqui agora. Eles estavam pesquisando o fígado e descobriram que o fígado é um tecido, né, bonito. Vocês já viram o fígado quando vocês vão comprar na açougue, aquela coisa linda. E eles descobriram que onde tem célula do sistema nervoso, tem célula do sistema imune. Então, mexeu no sistema nervoso, o sistema imune começa a entrar em ação. O sistema imune, que ninguém dá bola para ele, né? Você pensa que o sistema imune é um negócio muito estranho. Eu me lembro de um coleguinha da minha filha, coitadinho, deve ser, não sei o que ele faz na vida hoje. Quando ela estava terminando a faculdade, tem aquelas matérias já últimas, antes de você ir para o 5º ano. E quando ele acabou a imunologia, ele falou assim, ai que ótimo, não vou mais estudar imunologia. O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. São os nossos soldados do corpo. Tudo o que acontece com a gente, seja de bom ou de mal, passa de qualquer maneira por este sistema de proteção
e de desproteção do corpo, se ele estiver mal azeitado. E o que acontece? Mexeu em célula do sistema nervoso, a célula do sistema imune está andando em ação. Então, o timós, quando está passando, por exemplo, pela garganta, pode te dar uma faringite, quando está passando aqui na boca do estômago, pode te dar uma úlcera, uma gastrite. Quando pode chegar a te dar um câncer de mama, pode chegar a te dar uma pneumonia, pode, dependendo Isto será ou não um fenômeno psicossomático. Aí é que a gente vai ver depois. De qualquer maneira, é um adoecimento do corpo. E mexeu em célula do sistema nervoso, mexeu em célula do sistema imune. Às vezes, aquilo se trata automaticamente no médico e pronto, acabou. Às vezes, não. Às vezes, vai dar aquilo que eu falei para vocês. Tem uma quantidade exacerbada de nomes, datas, números e a bendita holófrose. Aí vocês já sabem que a gente está lidando com um fenômeno psicossomático. E não é mais com um simples adoecimento. Não é um simples tumor no ovário, Não, é uma coisa que já entrou numa área onde o psico, né, a alma gerada por um processo de modificação que anda agarrada com o Eros, é erótico. Eros é gêmeo de Anteros, tem ao lado destrutivo do Anteros junto, né? Que, aliás, Freud vai descobrir isso lá no Empédocles mais tarde, depois eu vou ler para vocês. Então, aí ele começa a destruir o corpo ali. Então, a gente aí já está falando de um fenômeno psicossomático. Fora isso, necessariamente não. É uma simples adoecer, vai ao médico, tira a cera do ouvido, resolve o resfriado, trata do ovário, enfim. Nem tudo que acontece com uma pessoa é porque é fenômeno psicossomático. Tem que ter características clássicas para falar, esse é psicossomático. Vocês lembram do camarada do pânico? O pânico era pânico, mas por acaso ele tinha um fenômeno psicossomático oculto, que foi visto aí. Então, quando você... essa atividade vibratória que vai alterando o padrão do corpo, ela vai causando um adoecimento no corpo. Ela será psicossomática dependendo do que a gente descubra que é sim. Às vezes não. Às vezes ela teve uma história pregressa, por exemplo, de um problema iatrogênico. Eu tive uma cliente que ela foi para um hospital muito importante do Rio. O marido dela fazia parte de um negócio muito importante e naquela época ninguém cuidava muito bem das transfusões. Ela foi transfundida com hepatite C e ela acabou que ela tinha uma força desgraçada. Essa mulher já não tinha mais fígado, estava na fila de 2 transplantes e não aceitava. Cada vez que aparecia a vez dela, ela pulava a vez. Estava com a melhor hepatologista do Brasil e ela ia pulando a vez. E ela ia segurando abacaxi. O que aconteceu com ela? Ela não era um fenômeno psicossomático. Ela era um caso de iatrogenia. Injetaram nela hepatite C. Acabou o fígado dela? Acabou. Mas ela continuava vivendo. A vida dela estava ali inteira. Claro que chegou uma hora, ela teve várias ascites, ela teve vários problemas, mas ela continuava inteira, se recusava ao transplante. Até que finalmente chegou uma hora que não tinha mais como, né? Mas não era fenômeno psicossomático, era uma desgraça do iatrelmata. Deram para ela, a indicação terapêutica estava certa, ela tinha uma cirurgia, teve que tomar a transfusão. Esqueceram. Foi neste hospital, que é muito poderoso, muito famoso, de examinar o sangue para ver se aquele sangue que estava entrando nela era limpo.
Não, tinha uma bela hepatite C. E essa senhora que nunca bebia, mas ela se segurou até o final. Era um fio de pessoa, aqui já inchada, ela segurando tudo. Inclusive, ela administrava dinheiro, fazia tudo. Não era um fenômeno psicossomático. Claro que ela precisava fazer a terapia dela, nem era uma análise, ela fazia análise até por tabela, mas ela, na realidade, ela tinha que fazer uma terapia para suportar, para superar o absurdo que ela tinha passado. Ela foi, enfim, violentada pela medicina, né? E o hospital não queria saber muito, então ela tinha que pagar por fora um outro seguro, que não era o seguro que ela tinha direito pelo marido, para ela poder ter uns médicos de muito boa qualidade, como essa mulher, que eu digo que é a maior hepatologista do Brasil, e fazer exames muito caros, que não estavam incluídos no seguro do marido, apesar do marido ser muito poderoso. Então, isso aí tem que entender. Ela não estava com o fígado arrebentado porque estava com raiva do mundo. Ela estava com o fígado arrebentado porque arrebentaram o fígado dela. Mas, de qualquer maneira, o equilíbrio dela, vibratório, no corpo dela, físico, alterou. E alterando, claro que mexia com as coisas que ela pensava, mexendo com as coisas que ela pensava, passava para o sistema nervoso, passando para o sistema nervoso, passava para o sistema imune. Então, ela era uma criatura que eu estava sempre de olho nela, mas ela conseguia, por um fio de vida, ela ia embora, e foram anos e anos e anos. Eu pensei que eu ainda morresse antes da mulher, que acabou falecendo, infelizmente, mas depois de muitos anos de se recusar a fazer transplante várias vezes, mas aí acabou fazendo e, infelizmente, o fígado que veio não era dos melhores. Essas coisas existem, tá? Então, parando aqui, deu problema, vocês já sabem, mexe em equilíbrio, onde tem sistema imune, tem sistema nervoso funcionando e mais, o sistema imune produz hormônios. Então, neuroimunoendocrinologia, é por isso que lá no Centro de Medicina Molecular, os médicos aprendiam neuroimunoendocrinologia muito antes desse chefão da psiquiatria vir aqui falar que isso era importante. Outra coisa, iatreia, eu falei para vocês, é medicina. Psiquiatreia é a medicina que trata da alma gerada por um processo de modificação, é psiquiatria. Psicologia é o domínio que trata de como é que essa psique se movimenta. E psicanálise é aquela que vai poder dissolver a psique, ou seja, quem pode fazer análise, porque existe um conceito chamado analisabilidade. O analista, quando recebe um paciente, vai ver se ele é analisável ou não. Se ele não for analisável, não tem como. Se ele for analisável, vai dissolver a psique. E o que acontece? Depois que ele termina a análise, e quem termina é o analisante, não é a gente, isso aí está na rede, aí quando é que acaba? Não acaba nada, quem acaba é ele. Ele um dia de você é dispensado de trabalhar. Acabou a análise. E aí, como diz Freud, a gente só vai ter certeza que ela acabou quando uma nova tique, ou seja, um novo encontro do real, ou seja, uma nova desgraça acontecer na vida desse senhor que já não está mais indo à análise, e ele não precisar de análise nenhuma, ele passar por aquilo muito bem, obrigado. Isso é análise. Para fazer análise, você tem que ser analisável. Isso é um conceito chamado analisabilidade. Quando não é analisável, se tem problemas mentais no sentido psiquiátricos, a gente manda para a psiquiatria, a medicina da psique. Se é só uma questão de tratamento psicológico, quer dizer, vamos ver como é que essa psique está funcionando e como é que a gente pode ir fazendo ela administrar esses choques que ela vai levando. Isso é psicologia. Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra.
E na rede está cheio, tem psicólogo dando palpite como se fosse psicanalista, tem psicanalista que não é psicanalista, dizendo que é psicanalista, e aí dá opinião, o analista não dá opinião, o analista é que nem um motorista de táxi, para onde vamos? Quem vai é o sujeito que está pagando você para ele ir para os lugares que ele tem que ir. Veja uma música do Roberto Carlos chamado Divã. Ele conta que ele vai lá contar a história dele. E é ele quem vai sair daquele nó que ele está. Não somos nós. Isso que é a psicanálise. E ele está podendo fazer análise porque ele é analisável. Caetano Veloso também faz uma música em homenagem à analista dele, doutora Inês Bezuchet, a sua presença. Quer dizer, nem ele estando em análise, na sessão de análise, naquela hora, toda hora, o tempo inteiro, a presença da dona Inês estava acompanhando e ele fazendo as mudanças subjetivas que ele tinha que fazer. Uma pessoa analisável não é uma pessoa que precisa de psicoterapia, de psicólogo. Nem é uma pessoa preparar no psiquiatra. Isso aí tem que ser separado, porque está muita confusão. Aí o cara é psiquiatra, psicoterapeuta, ele é coach também, mas ele também dá uns 3 pulinhos. Ele pensando bem, ele faz um negócio, sei lá, tem uns nomes aí. Não é nada disso, não é nada disso. E o que eu estou trabalhando aqui é com bases na psicanálise lacaniana, fenômeno psicossomático. A pessoa pode ser um caso de psiquiatria e apresentar um fenômeno psicossomático. A pessoa pode ser um caso de psicologia e apresentar um fenômeno psicossomático. E a pessoa pode ser um caso de psicanálise e apresentar um fenômeno psicossomático. As pessoas, por exemplo, às vezes elas são perversas, elas têm que ser tratadas dentro das instituições, como os presos, os delinquentes, essas coisas. Elas também apresentam fenômenos psicossomáticos. Quer dizer, independe da estrutura. Isso dá em todo mundo, tá bom?